Apocalipse capítulo 11, dos versos 15 até o verso 19. Apocalipse capítulo 11, dos versos 15 até o verso 19. Eu vou pedir que você preste atenção na leitura. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe aí na sua Bíblia. Irmão diácono de plantão, poderia desligar esse ar, por gentileza? Diz assim a palavra de Deus, a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora que nós lemos esses 4 versículos da Tua palavra, nós suplicamos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos fazendo compreender a Tua palavra, nos dando ânimo, esperança e nos animando para permanecermos firmes na fé até a volta de Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, vamos em frente então, chegamos finalmente na sétima trombeta. Domingo passado, os irmãos que não puderam vir ao culto, também não puderam assistir de casa, então, como coloquei no grupo, nós regravamos a pregação de domingo passado, e se você perdeu a pregação do domingo passado, pode procurar no YouTube, que ela está disponível lá, a fim de que você possa manter aí a sequência do estudo e do raciocínio que o próprio Apocalipse vem trazendo para nós. Quero lembrar os irmãos que nós estamos agora chegando numa fase crucial de Apocalipse, que é exatamente a metade do livro. E nós então, ao fazer essa primeira metade do livro, nós já temos aqui algumas visões bem claras acerca de Apocalipse, que Apocalipse não é um livro para ser interpretado literalmente, que Apocalipse não é um livro para ser entendido cronologicamente, sequência, um capítulo após o outro, uma vez que são 7 sessões paralelas que vão se sobrepondo, ao mesmo tempo que acontece uma coisa, acontece outra, que está escrito no livro, cada sessão começando e terminando, começando com o nascimento de Jesus e terminando com a volta de Jesus. Coloca o próximo slide, por favor. O que nós vimos até domingo passado é acerca desse gráfico, que as 7 trombetas, que é o que estamos estudando, na verdade, elas acontecem paralelamente aos 7 selos, e eles se sobrepõem aos acontecimentos. Quando ele estava mostrando sobre os 7 selos, irmãos se lembram, aqueles que estão acompanhando os estudos, que ele fez 2 parênteses. Depois do 6º selo, ele parou a narrativa, fez um parêntese para falar acerca da segurança dos crentes, os 144 mil selados de Israel, os irmãos se lembram disso, mostrando que os crentes não precisam ter medo de todas as tristezas e calamidades descritas em todos esses 6 selos. Os crentes estão seguros. E depois, no segundo parêntese, ele falou da visão dos glorificados. Quem são estes de brancos? De onde vêm? Quem são? Estes são os que lavaram no sangue do Senhor, seus vestidos branquearam.
a ideia de que ele mostra que o crente ele tem segurança da salvação, independentemente de qualquer tristeza, calamidade que possa acontecer. E ele anteveu, ele teve uma visão de como é a vida, os glorificados lá no céu. Agora ele fez a mesma coisa. Ele voltou à história, porque quando chegou lá a visão dos glorificados, Jesus já tinha voltado, né? Então ele volta à história de novo, fala sobre as 7 trombetas, que é o que nós estamos estudando. E depois que ele terminou a 6ª trombeta, ele fez outro parêntese, ele parou a narrativa, a visão agora foi outra. A visão foi acerca da igreja e da palavra. Ele mostrou que enquanto essas coisas todas estavam acontecendo, os flagelos e terremotos e mortes e guerras, a igreja tinha que estar firme com a palavra, pregando a palavra no meio da tribulação, no meio da angústia. Não é para a igreja ficar fora desse contexto, mas ela é inserida na perseguição, na guerra, na fome, em tudo que estava previsto aqui nessas 7 trombetas, paralelamente os 7 selos também, e ela precisa ministrar a palavra. O segundo parêntese que ele fez antes da 7ª trombeta foi acerca da história da igreja. Ele fez um resumo, porque nesse parêntese ele disse para João: toma o livrinho, põe na boca, mastiga, ele vai ser doce ao seu paladar e amargo no seu estômago, simbolizando que a palavra de Deus precisa ser interiorizada, e ela é doce porque o evangelho de Deus é a palavra de Deus, mas ela é amarga porque ela mostra tanto o nosso pecado quanto os juízos de Deus sobre aqueles que são impenitentes. E nesse parêntese, então, ele traz ali, aquilo que estudamos no domingo passado, as testemunhas que foram perseguidas, as testemunhas que foram mortas, que nós temos que estar cientes disso, de que nós precisamos ser fiéis a Deus até a morte, se for necessário, como nós já vimos anteriormente. Mas precisamos fazer isso porque a proteção total de Deus, a vingança final de Deus, não é de proteger-nos a fim de que nós não morramos pela perseguição, mas é de nos ressuscitar até mesmo depois da morte. Esse foi o princípio que nós vimos, de que as 2 testemunhas, simbolizando todo o povo de Deus, foram perseguidos e foram mortos. Mas depois de 3 dias e meio, simbolizando um período definido que Deus estabeleceu, elas ressuscitaram e foi assunto aos céus. E lá, assunto aos céus, obviamente, volta lá, mais um pouquinho, desculpa o gráfico. E lá, assunto aos céus, então, ele passa a visão dos glorificados. Ou seja, prega a palavra, fica firme na palavra, você vai ser perseguido, pode até ser que você morra, mas você será ressuscitado e terá então a visão dos glorificados vivendo na presença de Deus. Esse é o segundo parêntese que ele faz nesse bloco das 7 trombetas. Agora, depois de fazer isso aqui, eles continuam, passa da 6ª para a 7ª trombeta, e aí vem então os demais acontecimentos que ele descreve aqui. Agora sim, o outro slide. No bloco passado, nós aprendemos sobre a vida da igreja, que a igreja é santa, ela é ungida por Deus, ela tem autoridade para pregar a palavra de Deus. A despeito disso, ela será perseguida, porque a sua pregação incomoda, ela é perturbadora, mas ela tem certeza absoluta da sua vitória. Não há temor, não há meio termo, não há aquele negócio, vou ver quando Jesus voltar se eu serei salvo. Não, aquele que é comprado pelo sangue do Cordeiro, ele tem certeza absoluta da sua salvação, absoluta. E nós aprendemos isso em toda a palavra de Deus. Pois bem, agora chegamos no versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os irmãos que gostam de música sabem que esse versículo é toda a base do glorioso hino do Aleluia de Handel. Ele reinará para sempre. E sempre, e sempre, e sempre. E Handel fez questão de repetir isso para enfatizar essa questão do sempre como sendo toda a eternidade.
Aliás, a história registra que quando Handel estava escrevendo o Messias, né, o Aleluia de Handel, ele ficava tão perplexo que ele dizia que parecia que ele estava diante do trono de Deus, quando viu aquela obra toda ali feita, né, diante da magnificência. E essa visão do trono de Deus ele não teve de uma forma extraordinária, esotérica, não, ele teve por causa da palavra, por estudar a palavra. Aí agora chega a sétima trombeta. Lembre-se que a sétima trombeta, ela traz destruição. E não é só aqui. Lembram-se quando Josué cercou Jericó? Foi o tocar da sétima trombeta que destruíram as muralhas de Jericó. E assim como Jericó precisou ser destruída, assim também a história também é encerrada com a sétima trombeta. Vem aí o reino de Deus, ou o rei que agora volta para reinar, como ele mostra aí no verso 17. Assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Vamos estudar então sobre o reino de Deus que está presente, que se consumará nessa época da sétima trombeta. Primeiramente, vamos começar pelo versículo 15, quando ele mostra o reino de Deus declarado. Ele explica, ele declara que o reino agora chegou. Porque antes disso, os irmãos se lembram, sempre vinha falando dos inimigos do rei e das tristezas, das tragédias, etc. Tudo isso como uma preparação para o reino. Mas agora chegou a hora do reino, de fato, se estabelecer de forma plena. Nessas séries que temos aqui no Apocalipse, a sétima sempre traz essa vinda do reino. Foi assim com o sétimo selo, que quando foi aberto, houve meia hora de silêncio no céu, e aí então se estabeleceu o reino de Deus. Será assim com a sétima taça de ira, lá no capítulo 16, quando se derramar a última taça de ira, a gente vai estudar ainda. Há uma voz do céu que diz, está feito, está consumado, acabou-se a história, agora começa de fato a eternidade. E agora quando a sétima trombeta é soada, as vozes celestes proclamam que Jesus entrou em seu reino eterno na terra. O apóstolo Paulo já havia previsto isso em 1 Coríntios 15, 52, quando ele diz que a última trombeta soprará no retorno de Cristo, quando os mortos forem levantados para julgamento final. Os detalhes disso daí, gente, está um pouquinho mais à frente, de Apocalipse, vamos chegar lá. Por enquanto ele só mostra o evento em si, não os detalhes. É bom a gente olhar esse texto aqui. Existe uma linha teológica que interpreta Apocalipse de forma diferente. Os dispensacionalistas que afirmam que aqui começa de fato o milênio. Depois virá uma grande rebeldia, Jesus vai perder de novo a autoridade, depois então vem a consumação. Mas o texto não deixa brecha para isso. O texto é muito claro de que ele se tornou, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor para sempre, pelos séculos dos séculos. A única forma de entendermos isso, de fato, é de entendermos que a sétima trombeta, assim como o sétimo selo, assim como a sétima taça de ira, está se referindo ao mesmo evento que é a volta de Jesus. Já disse na semana passada, no estudo anterior, que se nós fôssemos contar um evento com as 42 semanas, e de repente você poderia prever com clareza e certeza absoluta a volta de Jesus, porque começou o evento, então, portanto, 42 semanas ou 3 meses e meio, pronto, Jesus volta. Mas não é assim, ninguém consegue prever o dia da volta de Jesus, porquanto o próprio Jesus falou para os seus discípulos que essa era uma data, esse era um assunto de alçada exclusiva do Pai. E todos aqueles que tentaram fazer essas contas perceberam que não é possível fazer esta previsão. Jesus virá como ladrão na noite, de forma automática. Lembre-se que enquanto estamos vivendo, estão sendo abertos esses selos. Enquanto estamos vivendo, então estão sendo tocadas essas trombetas. Enquanto estamos vivendo, estão sendo derramadas as taças de ira. É paralelo, é simultâneo à nossa vida.
O grande problema é que as pessoas não querem entender isso, de que as guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e covides que a gente está vendo na história, já são aquilo previsto em Apocalipse. E as pessoas vivem de forma despreocupada, como se não soubessem disso, ou não querendo entender isso, ou às vezes não sabem mesmo. A gente tem que evangelizar e proclamar o evangelho exatamente por isso, né? E a ideia, então, é que está acontecendo. Veja que agora, nesse reino de Deus declarado, Jesus volta para reinar sobre a terra. Aí só espera um pouquinho, pastor. Só me entender um negócio aqui. A maioria dos cristãos tem a ideia de que a salvação termina com as nossas almas indo para o céu quando nós morrermos. Você fala, vai, pastor, não é não? Não é não. Na verdade, essa é uma verdade, mas é uma parte da verdade. Tem mais, não é só isso. A Bíblia fala que quando o crente morre, ele estará automaticamente com o Senhor. Mas haverá um dia em que Jesus voltará e os mortos ressuscitarão para o julgamento. Agora, percebam, quando nós olhamos esse versículo, ele fala que o reino do mundo é atacado, Jesus chega ao reino do mundo para estabelecer o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Nós precisamos entender, e aqui nós aprendemos inclusive de Romanos capítulo 8, nós já estudamos isso, de que a terra não vai ser exterminada e extinguida de tal forma que não vai sobrar mais nada. Não, a palavra diz que a própria criação aguarda, ela geme, esperando a sua restauração. Não me pergunte como vai ser por duas razões. Primeiro, porque este é um assunto que Deus não revelou tudo. E segundo, porque lá na frente vai falar dos novos céus e nova terra, e quando formos estudar o capítulo 21, vamos pensar um pouquinho acerca do que é de fato novos céus e nova terra. Não é aquela ideia de que nós vamos passar a eternidade toda como anjinhos pulando nas nuvens de uma para outra. Não. Jesus vem para estabelecer o seu reino, fundindo o reino com a criação, de tal forma que a justiça prevaleça, de tal forma que o projeto original para o qual Deus criou toda a criação seja restabelecido. É preciso que aquilo que Isaías disse, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, aquilo que Paulo disse em Romanos, dizendo que a criação geme, aguardando a sua restauração, não é extinção, mas é a restauração da criação de Deus. Lá na frente a gente vai estudar sobre isso, mas eu quero que você se lembre de que os elementos abrasados ao qual Pedro se refere sobre a terra, lá na sua carta, se refere a um processo de purificação da criação. Mas os crentes viverão com Jesus para sempre, nos céus e na terra renovada, novos céus e nova terra. Mas por enquanto deixa essa interrogação aí na sua mente até a gente chegar lá, quando de fato formos estudar Apocalipse um pouco mais no final desse livro, né, o capítulo 21. Pois bem, há uma outra questão que nós precisamos entender nesse texto. É que no verso 15, quando ele diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, ele usa a palavra no singular. Ele não se refere aos reinos do mundo, mas ele se refere ao reino do mundo. Ele não se refere aos diferentes reinos da terra, mas o único reino terrestre que se opõe a Cristo. Quando nós estudamos, o estudo anterior, nós vimos em Daniel capítulo 7, de que Daniel via ali, ele estava prevendo a ascensão de diferentes reinos usados pelo plano de Deus, pelo projeto de Deus, que Deus levanta as nações e derruba as nações. E Daniel viu esses diferentes reinos e ele comparava, cada um simbolizando por uma besta particular.
Volto a dizer, cuidado com essa palavra besta, que quando fala besta, as pessoas imaginam uma coisa assim absolutamente estrondosa. Não, besta é fera, fera selvagem. Tanto é que em Daniel capítulo 7, todas essas bestas eram comparadas e conhecidas com animais conhecidos. Não era uma questão assim esquisita, que ninguém sabia o que era. E lá em Daniel capítulo 7, ele mostra que esses reinos que se levantariam, eles teriam a aparência. No caso, um animal, 4 grandes animais, e eles teriam aparência simbolizados por animais selvagens. Um leopardo, um urso, e também o quê? Perdão, perdi aqui o raciocínio, né? O leão, o leopardo, né? E o urso. Agora, veja, esses reinos que se levantam seriam sucedidos, e aí ele traz aqui, no capítulo 13 de Daniel, uma besta que se levantaria e que teria todas essas características ao mesmo tempo. Ele diz, a besta que vira semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. Portanto, há um reino, um reino contra Jesus, oposto a Deus, que será vencido nesse dia que Jesus voltar. Portanto, quando fala do reino, se fala do príncipe, como é descrito inclusive pelo próprio Jesus, que agora habita nos filhos da desobediência. Nós temos que entender, amados, que os governos e impérios humanos, terrenos, eles são um reinado dominado por Satanás. O Império Romano, você pode pegar os reinados europeus, você pode pegar aí a Alemanha nazista, você pode pegar os regimes comunistas que prende, que mata aí os cristãos. Você pode pegar até as democracias. Mas a nossa democracia, pastor? Sim. Por quê? Porque através desses governos se estabelece princípios e ações contra o reino de Deus. Volto a insistir, nós brasileiros precisamos lembrar de que a despeito de não termos o comunismo, a despeito de não termos um governo que está proibindo a pregação do evangelho, que está prendendo os cristãos, que está torturando os cristãos, nós temos um ataque frontal contra o evangelho através da destruição de tudo aquilo que pertence a Deus, de tudo aquilo que Deus criou. Nós temos um ataque contra a família, um ataque contra as nossas crianças, contra a pureza sexual. Nós temos um ataque cultural, vamos assim dizer, contra aquilo que Deus estabeleceu. E não é só uma questão de dizer, o mundo hoje é assim mesmo, está perdido. Não, queridos. É algo costurado, engendrado, planejado, calculado para ser assim. É por isso que nós precisamos orar pelo nosso país, é por isso que nós precisamos pregar o evangelho, é por isso que nós precisamos estar atentos, inclusive em anos como esse, que nós cristãos temos um privilégio que os cristãos na época bíblica não tiveram, que é o privilégio de viver numa democracia. É por isso que quando exercemos a nossa cidadania, nós precisamos estar atentos, para que a gente não pregue a palavra de Deus e ajude a escolher representantes nossos que afrontam de forma clara, sem rodeios, os princípios da palavra de Deus. Não quero falar do presidente só, quero falar de todo mundo. Quero falar de vereador, quero falar de deputado, aqueles que fazem as leis, tanto aqui quanto no Congresso Nacional, os senadores. Não faz sentido um cristão fazer esse tipo de coisa no sentido de ajudar a eleger alguém que declaradamente, escancaradamente, vai contra os princípios de Deus. Mas esse é outro assunto. O que quero mostrar para os irmãos é que o que está aqui nesse verso 15 é que o reino do mundo, ou seja, todo esse sistema que envolve a cultura, o governo,
os costumes, os usos, tudo isso que é contra Deus será finalmente vencido. E se estabelecerá o reino do Senhor e do seu Cristo. Hoje nós podemos falar que Cristo reina. Claro que reina. Mesmo porque depois da sua ressurreição, Jesus disse para os seus discípulos, em Mateus 28, disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas Jesus reina em um mundo rebelde. Jesus reina em um mundo onde o perverso continua tendo liberdade de agir, a fim de que Deus exerça a sua misericórdia através da igreja, na pregação do evangelho, para que o perverso deixe o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, como nós vemos na palavra de Deus, mas haverá um dia em que isso vai acabar. Lembre-se que longanimidade de Deus não quer dizer paciência infinita. É uma paciência exagerada. Mas um dia Deus encerra a história toda. Aí vem, então, o Senhor e seu Cristo. Por último, aqui nesse versículo, quero chamar a sua atenção para essa frase, o nosso Senhor e do seu Cristo. Porque toda vez que você vê na Bíblia a palavra Senhor, sempre se refere a Jesus, mas aqui não. Quando ele fala o Senhor e o seu Cristo, então ele se refere, obviamente, ao Deus Pai e a Jesus. E isso é significativo para nós, exatamente porque o reino que se aproxima, ele envolve o Pai e Filho. O Pai é o Senhor da criação, o Filho é o Senhor da redenção. Juntos eles governam com poder na glória celestial e movidos e motivados e usando como instrumento o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então percebam que aqui nós olhamos essa ideia de que as igrejas foram perseguidas na época em que esse texto foi escrito, continuou sendo perseguido durante 2000 anos de história, continua sendo perseguido hoje, continua sendo perseguida hoje, mas haverá um dia em que essa perseguição acabará. Haverá um dia em que a nossa própria natureza humana corrompida será vencida e não mais teremos pecado, não mais teremos injustiças, porque chegará o reino do Senhor e do seu Cristo. Depois dessa visão do reino declarado, no verso 16, aí nós vemos o reino celebrado. Aleluia, a glorificação por causa da chegada desse reino. João diz aqui que não só ele ouviu essa trombeta e essa voz, mas ele diz aqui também que os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus. Lembra-se dos 24 anciãos? Está lá no capítulo 4. Os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus. As 12 tribos de Israel no Velho Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento. E esses anciãos representam, portanto, toda a igreja do Senhor. Já estudamos depois, se você quiser, volte um pouco lá no capítulo 4, para que possa rever aí acerca desses 24 anciãos e por que eles estão sentados no trono. Mas a palavra diz que esses 24 anciãos, eles apresentam uma canção de adoração, eles celebram. E ele diz, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vejam que ele mudou um pouco aquela descrição. Lembre de toda vez que falava de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Agora ele cortou o que há de vir, porque ao tocar a 7ª trombeta ele veio. Então não tem mais o que há de vir, porque ele já veio na 7ª trombeta, já terá vindo ao tocar da 7ª trombeta. Obviamente que para nós ainda continua, era e que há de vir, mas quando tocar a 7ª trombeta já não tem mais o que há de vir, porque a 7ª trombeta inaugura a eternidade, vamos assim dizer. A eternidade não está mais por vir, ela já chegou até a terra. E aí nós olhamos nesse texto essa celebração dos 24 anciãos. Eles fazem um resumo, e você pode perceber claramente aqui, num versículo só, ele resume toda a história da humanidade. Olha só o que ele diz, verso 18.
Nas verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado de serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruírem todos os que destroem a terra. Ou seja, volto a dizer, ele vai falar sobre isso aqui lá na frente, de uma forma mais detalhada. Por exemplo, no capítulo 20 de Apocalipse, ele diz assim, a partir do verso 11: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Preste atenção que Apocalipse são 7 sessões paralelas, e essa visão aqui do capítulo 20 é exatamente ao que está dizendo aquele versículo 18 que nós estamos estudando no capítulo 11. Que ele diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 está destrinchando aquilo que está de forma muito sintética aqui nesse capítulo 11, que é o que vai acontecer quando de fato Jesus voltar. Percebam que quando fala aqui que as nações se enfureceram, mas chegou o dia da ira de Deus, é que Deus ofereceu a salvação, a começar dos judeus, depois aos gentios, e ao invés de aceitar essa salvação, as nações se enfureceram contra Deus, se rebelaram contra Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram o próprio Deus, e agora estão sofrendo as consequências, porque se manifestou, chegou agora também a ira de Deus. As nações se enfureceram contra Deus, mesmo Deus oferecendo a salvação, etc., matar os seus profetas, perseguir a sua igreja, mas chega um momento que Deus também se enfurece contra as nações. É o dia da grande ira de Deus. Quando você olha esse texto no original, lá no grego, as duas palavras é a mesminha. As nações se enfureceram contra Deus e Deus se enfureceu contra as nações. As nações se iraram contra Deus e Deus se irou contra as nações. Essa é a ideia. Que a salvação de Deus é oferecida, ela é rejeitada, e quando isso acontece, chegará um dia em que Deus exercerá o seu juízo e manifestará a sua ira contra os impenitentes que perseguiram os profetas de Deus, pisaram aos pés as coisas sagradas, no caso que nós vimos lá no capítulo 11, no começo. Mataram as testemunhas, celebraram a morte da testemunha, fazendo festas e enviando presentes uns para os outros, conforme nós vimos no estudo passado. Mas chegará um dia da ira de Deus, do juízo de Deus ser executado, e é isso que está acontecendo aqui. Obviamente, amados, que quando nós olhamos essa situação, nós não precisamos ter um temor no sentido de enfrentar a ira de Deus. Aqueles que ouvem essa palavra e se rendem voluntariamente ao senhorio desse rei, esse terá já a garantia de que a vinda do rei é motivo de alegria, porquanto ele é o nosso rei. Ele vem para destruir os inimigos dele, que são também os nossos inimigos. Será um dia de grande terror para os inimigos de Deus, mas um dia de grande júbilo para o povo de Deus. Essa é a verdade implícita e explícita, na verdade, aqui nesse texto, porque ele fala acerca, de forma clara, da alegria dos cristãos. Ele diz que os destruidores da terra serão destruídos. Lembrem-se da restauração da criação. Para que Deus restaure a criação, é preciso destruir aqueles que estragaram, que destruíram a criação. E aí então haverá novos céus e nova terra. Mas ele fala também no finalzinho desse capítulo, desse versículo 18, que ele chegou o tempo de julgar os mortos para se dar o galardão aos teus servos.
Nós já sabemos disso antes, porque a palavra já nos falou acerca de galardão. A Bíblia não explica claramente o que é galardão. Nós não temos uma descrição do que é isso. Quando a gente explica para as crianças, a gente tenta mostrar que é uma pedrinha de diamante na coroa, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, entretanto, ele fala que galardoará. E que o Paulo mesmo diz que importa que cada um compareçamos perante o tribunal de Cristo para que sejamos julgados no sentido de recebermos conforme as nossas obras. Vejam, nós não temos nesse versículo uma dica, uma ideia de que os crentes mereçam a salvação. A palavra toda, inclusive Apocalipse, é clara em dizer que os pecadores só podem ser salvos pela graça de Deus e ponto final. O que nós merecemos por conta própria, nosso merecimento é morte eterna, mas a salvação foi pela graça. Entretanto, aqui fala acerca de recompensas, de galardão. Possivelmente seria, sei lá, uma espécie de comenda, uma espécie de reconhecimento do rei àqueles seus servos que perseveraram até o fim. Aqueles que foram valentes, aqueles que não se acovardaram diante da perseguição, receberão o seu galardão. Tanto aqueles que aqui nessa terra se considera alguém um menor entre todos, alguém sem expressão, quanto aqueles que aqui nessa terra se considera grande, né? Se considera poderoso, ou se considera maior do que os outros. Assim os pequenos como os grandes, cada um receberá o seu galardão. E é certo, irmão, que isso é um desafio para mim e para você. Porque sabemos que a salvação é pela graça, que nós temos a salvação, que a nossa salvação é certa e segura. Entretanto, o texto, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele será o galardoador dos seus servos. Galardão quer dizer recompensa. Talvez aquele reconhecimento do rei, de que nós ficamos firmes até o fim, de que nós abrimos mão do nosso conforto, da nossa vida, a fim de servir ao Senhor. E talvez o oposto também possa ser verdadeiro, de que muitos crentes não receberão galardão por causa da sua situação indolente, uma vida morna, uma vida sem empenho pelo Evangelho, uma vida sem esforço por andar com Jesus e por dar o seu testemunho. Quem sabe aqueles que se acomodaram ao ritmo desse mundo não vão perder a salvação, porque a nossa salvação é garantida pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, não pelo nosso comportamento. Mas a partir do momento que nós somos salvos, Deus espera sim que nós sejamos servos consagrados. Deus espera sim que tenhamos disposição de enfrentar a perseguição, como essas duas testemunhas do bloco anterior, que nós aprendemos que diz respeito a nós. Lembre-se disso. E por fim, no finalzinho, versículo 19, ele fala acerca do reino consumado. Acabou tudo mesmo. Ele diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse versículo, ele não encerra apenas esse bloco, queridos. Ele é o encerramento da grande narrativa que começou no capítulo 4, versículo 1. Quando João diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não só uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, que falou comigo, dizendo isso, isso e isso. Aí mostrou a visão dos livros, os selos, depois mostrou a visão das trombetas, e agora ele diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. A partir do capítulo 12, ele vai concentrar em maior detalhe sobre os inimigos de Cristo e como eles serão vencidos. Você vai perceber, a partir do capítulo 12, que ele muda a tônica, não é mais aquela descrição sequencial de 1, 2, 3, 4, 5, mas ele vai trazer algumas histórias dos inimigos de Deus que são vencidos, principalmente a falsa trindade de Satanás, essas duas bestas. A gente vai chegar a isso lá depois. João diz que abriu-se o céu e ele viu a arca da aliança. Pronto, agora chegamos num ponto muito importante dessa visão. Os irmãos se lembram da arca da aliança, que era um móvel,
quem sabe, pouco maior que esse púlpito, né? Uma arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, que tinha uma tampa. Em cima dessa tampa tinha a imagem de 2 querubins, 2 anjos, cujas asas se tocavam, né? Essa arca da aliança era colocada no Santo dos Santos, um lugar bem dentro do templo lá, ou do tabernáculo, lá mesmo onde só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer um sacrifício pelos pecados da nação. E ele oferecia esse pecado, o sangue do animal sacrificado, ele oferecia esse sacrifício, oferecia o pecado, né? Ele oferecia o sacrifício e o sangue era colocado sobre a tampa da Arca da Aliança. Dentro da arca estavam aquelas pedras originais que Moisés quebrou quando desceu do monte e viu o bezerro de ouro. E o simbolismo da Arca da Aliança é que ela representava a presença de Deus no meio do povo. E quando Deus olhava dos céus para o pecado, para a lei que estava quebrado dentro da arca, antes de ver a lei quebrada, ele viu o sangue na tampa de que alguém pagou por aquele pecado. A Arca da Aliança sumiu na história. A última vez que é descrita na Bíblia foi no reinado de Josias. Depois os babilônicos, quando levam os utensílios do templo para a Babilônia, eles fazem uma lista do que eles levaram, e lá não tem a arca. Possivelmente algum dos responsáveis pela arca, algum levita, algum sacerdote, sei lá, alguém escondeu essa arca bem escondida e morreu nesse sítio de Jerusalém. O fato é que a arca sumiu, desapareceu. O único que conseguiu encontrar foi Indiana Jones. Conversa fiada, né? Aquela réplica fajuta de Hollywood, né? Ninguém conseguiu encontrar mais essa arca. Percebam que esse sumiço da arca foi providência de Deus. Aliás, hoje você pode ver algumas igrejas, algumas denominações, usando réplicas da Arca da Aliança. E a gente vê algumas coisas assim que deixa a gente perplexo. Uma réplica grande da Arca da Aliança e um monte de gente dançando e se curvando diante da arca, que isso é uma afronta contra Deus. Mas como assim, pastor? É uma afronta contra o sacrifício de Cristo. Você pode perceber isso em Gálatas. Aqueles que querem se justificar na lei estão crucificando para si mesmo de novo o Filho de Deus. E você pode perceber que tanto é verdade que em Jeremias, capítulo 3, verso 16, há uma descrição clara, dizendo: vocês nunca mais vão sequer falar nessa arca. Vocês não vão fazer cópia dela. Porque por mais que a arca simbolize a presença de Deus, quando Jesus veio, queridos, o próprio Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós não precisamos de nada que possa representar a Jesus. Aliás, nós precisamos ter cautela até mesmo com a própria Bíblia. Mas como assim, pastor? A Bíblia, a palavra de Deus, é. Mas você precisa ser cauteloso para não ter uma visão esotérica da Bíblia. Como vez por outra, alguns irmãos, de forma, talvez até com o coração muito quebrantado diante de Deus, né? E assim, de forma assim bem, às vezes até ingênuo, na sua simplicidade, você chega na casa, a pessoa tem lá um porta-bíblia colocado na sala e aberta num salmo, normalmente o 91, né? Que é um salmo forte. Na realidade não tem nenhum problema, meu amado, se você faz isso, mas lembre-se que a Bíblia, o livro aberto na sua casa, não tem poder nenhum. Ele é aberto, voltando agora à ilustração que usado no bloco anterior, quando você come a palavra, quando você interioriza, quando você estuda, quando você vive a palavra. O fato de ter uma Bíblia aberta na sala da sua casa não traz proteção nenhuma contra o inimigo. O que traz proteção é o estudo da palavra, é a vivência da palavra, é a prática da palavra. É por isso que os pais precisam ensinar a palavra aos filhos. Porque aquilo que você ensina, aquilo que uma criança aprende, dura para a vida inteira. Mas uma Bíblia, o livro, papel e tinta, vamos dizer assim, não tem um efeito mágico no livro. Assim como não tinha também na arca, assim como não tinha na serpente de bronze,
que Deus mandou quebrar, destruir, porque o povo idolatrou a serpente de bronze, que era um sinal da graça de Deus também. Agora veja, João diz que ele teve nessa visão, ele viu a arca. Aí ele fala, pronto, pastor, por isso que o povo não achava a arca, porque Deus levou ela para o céu. Se for para a gente brincar, a gente falaria do Indiana Jones e a arca subindo, mas a gente não vai brincar com uma coisa dessa, né? Na verdade, lá no filme também a arca não subiu. Mas o que acontece? Aí Deus levou a arca, por isso que ninguém acha. Só que nós voltamos agora para o princípio de Apocalipse. Que Apocalipse não é o livro para ser entendido literalmente, e sim simbolicamente. Portanto, nós precisamos entender que nesse caso aqui, a arca está representando a presença salvadora de Deus, a aliança que Deus fez com o seu povo e que Deus honra até o dia da volta de Cristo e o estabelecimento do reino. Esse é o princípio dessa arca aqui, queridos. Lembre-se, quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O simbolismo por trás disso, você já conhece, é que antes só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Agora esse véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ele foi rasgado. Qualquer crente pode se achegar até a presença de Deus, pessoalmente, através de Jesus. É o que Hebreus mostra, que nós precisamos entrar com audácia, vamos assim dizer, na presença de Deus, no Santo dos Santos. Não através de uma arca feita de madeira e coberta de ouro, nem através do seu pastor, porque na verdade a função do seu pastor não é representar você diante de Deus, mas é mostrar para você que Jesus é o seu representante diante de Deus, é Ele que morreu por você na cruz, e que você se achega até ao trono de Deus através de Jesus. E a arca simboliza aqui essa ideia de que Deus mantém a sua aliança com o seu povo, que era representada com a arca da aliança no Velho Testamento, e que se consumou, ou que se concretizou no sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição, e que vai se consumar quando Jesus voltar e estabelecer plenamente o reino. Essa ideia do texto que está dizendo que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, é aquilo que João já disse, como diz a partir do capítulo 4. Várias vezes falou de relâmpago, de trovão e etc. e tal, ele está contando que chegou, aconteceu isso mesmo. E a ideia implícita nisso daqui, queridos, é de que Deus continua usando ainda todas essas coisas para mostrar o seu poder contra os seus inimigos. Aliás, a arca era um motivo de alegria para os judeus, mas era motivo de terror para os inimigos, porque eles sabiam que quando a arca ia na frente, Deus lutava pelo seu povo, e eles tremiam disso. E aí você precisa lembrar-se também de que, embora nós estejamos conscientes do nosso pecado, nós somos instruídos a olhar para a arca do Deus da aliança, que só pode ser vista por aqueles que são libertados do pecado. E é o que João estava vendo aqui. E a mensagem, queridos, é que nós não devemos temer o retorno de Cristo, um grande evento que haverá, que acontecerá na história ainda por vir, a conclusão de toda essa época que será consumada e começará a eternidade, vamos pensar assim, porque nós não conseguimos entender direito o conceito de eternidade, né? Porque a eternidade não começa. A nossa grande dificuldade em entender a eternidade é que a gente olha muito a eternidade daqui para frente, eu vou viver eternamente, mas quando você fala de alguém que é eterno, é alguém que não tem começo também, nem fim. Né? Mas se, vamos dizer assim, que o reino se implantará de forma definitiva e eterna quando Jesus voltar, que é a consumação, a conclusão de tudo o que aconteceu na Bíblia, de tudo o que aconteceu da história da salvação que vem desde os tempos eternos antes da fundação do mundo. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, quando fala da predestinação. Né, que também é o assunto que vem unir-se a esse para mostrar que Deus salva o seu povo. Qual a aplicação que quero deixar aqui, queridos?
A aplicação que quero deixar para você é duas. A primeira é que nós precisamos aprender a defender os valores do reino de Deus. Nós precisamos aprender a viver o reino de Deus. Tudo isso que estou falando, que nós estamos aprendendo de Apocalipse, a segurança da salvação, a certeza da salvação, nós de fato somos salvos. O que garante a nossa salvação não é a nossa firmeza, a nossa fidelidade necessariamente. O que garante a nossa salvação é o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Mas isso, obviamente, não é motivo para vivermos de forma desleixada com a nossa fé. Porque aquele que vive no pecado, ele tem um indício de que não é salvo, de que o sacrifício de Cristo não foi aplicado à sua vida. Não é que ele vai ser salvo porque ele está vivendo longe do pecado, mas ele vai viver longe do pecado porque ele é salvo. E nós precisamos aprender a viver os valores do reino de Deus, a santificação. Nós precisamos aprender a defender esses valores onde quer que estivermos, queridos. Seja lá na faculdade, quando algum professor, quando algum aluno, algum colega seu, no seu trabalho, quando alguém afronta a Deus e as coisas de Deus, você precisa aprender a abrir os seus lábios e ser uma testemunha. A falar, não, professor, não é assim que eu creio, não, e não é assim que os fatos não são esses. Você vai ser criticado, vai ser debochado, você vai ser desprezado pelo seu professor, pelos seus colegas de sala, mas é isso que você precisa fazer. Sustenta a sua fé, sustenta a palavra de Deus, mantenha-se firme, mesmo que alguém ria de você, deboche de você, persiga você, mesmo que para isso você tenha que, quem sabe, até ser demitido do seu trabalho, ou sair da faculdade que você está estudando, se for necessário, mas defenda a sua fé, os valores do Evangelho. Não aceite de bom grado aquilo que a nossa cultura está empurrando como sendo uma coisa normal. Mostre que não é normal aquilo que está sendo vivido aí. O presbítero Davi hoje de manhã disse aqui, talvez até eu vou ser preso por isso, mas o amor de um homem por outro homem, sexualmente falando, é pecado. Pronto, é isso mesmo. E é. Pode falar isso à vontade. Mas pastor, isso é contra a lei? Não, você está falando aquilo que está na Bíblia. Você não está indo contra ninguém, está dizendo, na Bíblia diz que é pecado. Mas você não pode fazer, mas a Bíblia diz, então não sou eu que estou afirmando, é a Bíblia que está dizendo. Defenda a sua fé, defenda os valores do reino de Deus. Porquanto haverá um dia em que Jesus voltará e será o galardoador dos seus santos, daqueles que viveram em prol do Evangelho. E a segunda aplicação que quero deixar aqui, queridos, tenha no seu coração essa certeza. No dia que Jesus voltar, eu estarei firme com Jesus. Eu serei salvo, porque eu fui salvo pela graça de Deus. Tenho meus pecados, minhas lutas, vou lutar, vou buscar viver em santidade, mas eu tenho certeza absoluta, eu não tenho medo da volta de Jesus. Eu não tenho medo do julgamento de Deus, porque eu sou salvo pela graça. E quando chegar esse dia, eu vou estar lá, não porque eu sou santo, necessariamente porque eu estou fazendo esforço, mas porque eu fui salvo pela graça. Tenha isso sempre no seu coração, tenha isso sempre na sua vida, porque é isso que vai te dar motivação para enfrentar a perseguição, enfrentar os opositores da palavra de Deus. É isso que vai te dar convicção e força para poder chegar na sua família e quem sabe ser desprezado, porque você afirma os valores do reino de Deus. É saber que quando Jesus voltar, nós estaremos lá, certeza absoluta. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.